Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de Lógica Computacional 2. E hoje eu vou começar falando sobre a nossa última atividade, o nosso último exercício, que, se eu não me engano, a entrega foi no final da semana passada, e que eu percebi que algumas pessoas demonstraram dificuldade. Não é nada assustador, tá? É algo que normalmente acontece porque a gente está começando justamente a parte nova do que a gente estava vendo. Não que vocês não tenham visto lógica de predicados, mas a forma como eu estou passando o conteúdo vocês não viram, né? Com aquele formalismo, como eu tinha mencionado nas primeiras aulas. Então eu estava definindo com vocês o que é um termo, o que é um átomo, o que é uma fórmula, o que é uma expressão, tá? O que são expressões válidas, o que é expressão não válida. Então essas coisas têm, sim, nesse nível de detalhe, às vezes confunde, porque vocês estão acostumados com essas coisas, mas não nesse nível de detalhe. Mas quando a gente vai lidar com linguagens, a gente precisa ter esse nível de detalhe. Tanto que na aula, na aula do conteúdo, né, de sintaxe da lógica de predicados, sim, foram 2 aulas, né, na verdade, e eu quebrei a aula justamente no momento em que eu mostrei a gramática para vocês. Da mesma forma que existe uma gramática em qualquer uma das linguagens naturais, né? Tem a gramática da língua portuguesa, gramática da língua inglesa, gramática da língua espanhola, e qualquer outra linguagem falada tem a sua gramática. As linguagens formais também têm a sua gramática. A diferença é que a gramática das linguagens formais ela é formal também. Ela é bem mais fixa, bem melhor definida. Nas linguagens naturais existem exceções, existem, né, fugas de regra, né, que são permitidos porque é uma linguagem natural, uma linguagem viva. A linguagem formal ela é fixa, né, então ela não se altera ao longo do tempo, né, ao contrário do que acontece com as linguagens naturais. E esse formalismo é estranho para a maioria das pessoas, e é a isso que a gente está se habituando nesse momento da disciplina. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o exercício que a gente fez e vou começar pelos que estatisticamente, né, na análise de todos os alunos, eu identifiquei que mais pessoas erraram. Então, provavelmente, esses são os que vocês estão com mais dificuldade. Então, eu vou passar, né, por eles. Se vocês, né, se alguém tiver alguma dúvida, depois de eu passar por esses que vocês tiveram mais dificuldade, vocês tiverem alguma dúvida em algum exercício que eu não explicar, fala, né, que aí eu vou lá, mostro o exercício e a gente analisa junto para tentar resolver todas as dúvidas que vocês ainda tiverem, tá? Que aí a gente aproveita essa aula para tirar dúvida, já revisar a matéria e vocês estão prontos para a gente prosseguir com o conteúdo sem ficar nada para trás, tá? Então deixa eu abrir para vocês aqui o material. Eu acho que eu vou ter que compartilhar a minha tela com vocês. Então eu vou fazer assim. Cadê? Então, compartilha-se a tela inteira. Clica aqui, compartilha. Uau. Estão vendo a minha tela? Não, agora. Ah, tá, isso. Isso que eu ia falar. Quando eu perguntar alguma coisa para vocês, responde no áudio, porque aí eu consigo ouvir, senão eu tenho que ficar mudando de tela toda hora, aí é uma complicação para mim. Tá? Então vamos começar aqui, ó. Aqui no formulário ele me fala quais foram as perguntas erradas com frequência.
Então essas foram as perguntas que mais de metade de vocês erraram. Então, ó, a 1.1, C, a D, G, I, N e S. A que mais erraram foi a N. Mas como no exercício eu começava das mais simples ou das menores e ia para as mais longas ou mais complexas, então faz sentido que as do final, né, tivessem mais erro do que as do início. Porque quem não tinha dúvida nas do início poderia ter dúvida na do final. E quem tinha dúvida na do início continuaria com dúvida e poderia errar mais coisa no final. Tá? Então eu vou começar com a C e com a D, que por mais que elas não tenham sido a pior, pode ser que a dúvida daqui já resolve a de todas. Tá? Então vamos começar com a 11C. Então eu vou abrir aqui. 11, né? 1.1, né? Não é 11. 1.1C. Essa daqui, ó. Tá? Que é o X. Qual foi o erro cometido? Ó. Vou começar aqui. Qual foi o erro que mais pessoas cometeram? Tá? Aqui, ó. Essa daqui é 1.1C? Não, essa daqui é 1.1A. B, C. Isso. Beleza. Então, mais pessoas... Sim, vocês ficaram assim, ela é válida, ela é um termo, ela é um átomo, ela é uma fórmula, ela é uma expressão. Só que aquela ali é inválida. Aí vamos tentar entender por que isso daqui é inválido. Tá? Ó, eu coloquei aqui o X maiúsculo. Alguém tem uma ideia de por que o X maiúsculo é inválido na nossa linguagem? Exato. Então, sempre, sim, quando a gente está falando de um símbolo isolado, quando a gente vai, para a gente conferir se um símbolo isolado faz parte da nossa linguagem ou não, é fácil. A gente vai procurar no alfabeto. Então a gente vai procurar lá no nosso alfabeto para ver que tipo de símbolo está previsto no nosso alfabeto. Tá? Para olhar, porque sim, aí no nosso alfabeto ele é definido em várias partes, ele é definido aos pouquinhos, né? Na nossa gramática, ela meio que resume todos os termos, né, os elementos que estão previstos lá. Tá? Então, eu tenho as variáveis, né? Todas as variáveis, todas as funções f, tenho false, tenho todas os predicados, não é? E aí aqui começam as combinações, né? Ó, negação, ou, para todo, e, tá? Então todas essas combinações. Aí a gente tem que ver, aquele que nós estávamos olhando ali, ele era uma variável, né? Então ele estava definido aqui, né? Na nossa gramática, definido por esse X com um chifrinho em cima. Que aqui ele está tentando representar todos os valores, todos os nomes possíveis de variável. Tá? E lá nós definimos que os nomes possíveis de variável eram x, y, z, w e x1, y1, z1, w1, x2, y2, z2, w2 e assim por diante. Só que todos eles são minúsculos. Nenhum desses caras é maiúsculo. Vocês se recordam disso? Todos esses símbolos, que eram possíveis, eram minúsculos. E a única variação que nós tínhamos de variável eram as constantes, que eram A, B e C e as suas variações, né? A1, A1, B2, A1, B1, C1, A2, B2, C2 e assim por diante. E todas minúsculas também. Concordam? Então, todos esses elementos que nós tínhamos eram minúsculos.
Então, dentro do nosso alfabeto, X maiúsculo não está previsto em lugar nenhum. Então, não é válido. Tá? Então, esse cara aqui, ele não é válido. Tá? Então, quem colocou... Assim, ó, 16 pessoas colocaram que era válido. Então, todas essas pessoas já erraram alguma coisa. Falaram que é termo, que era átomo, que era fórmula, que era expressão. E uma questão que a gente tem que ver, tá? Aí já tô meio que adiantando um outro erro de algumas pessoas. Algumas pessoas colocaram, sim, não sei se exatamente na letra C, mas em algumas daquelas expressões. Que ela é inválida, mas é um termo. Em linguagem não existe ser inválido e ser alguma outra coisa da gramática. Se ele é inválido, ele não pertence à linguagem. Se ele não pertence à linguagem, ele não é termo, ele não é átomo, ele não é fórmula, ele não é expressão, ele simplesmente não é nada, ele não existe na linguagem. Tá? Ele pode parecer uma coisa, parecer outra, mas ele não é aquela coisa. Esse é o formalismo com o qual a gente está lidando. Tá? Então, se uma expressão é inválida na linguagem, ela não é nada. Ela não é fórmula, ela não é átomo, ela não é termo, ela é nada. Ela é uma sequência de símbolos inválido para a nossa linguagem. Tá? Eu tento até não falar de expressão inválida, porque às vezes dá a entender que ela é inválida e é uma expressão. Não, se ela for inválida, ela não é uma expressão. Tá? Se ela é inválida, ela é inválida, é uma sequência de símbolos inválida, ela não é nada na nossa linguagem. Ela só vai ser alguma dessas outras coisas a partir do momento que ela for válida. Entendido? Entendido? Alguém fala comigo, senão não... Sim, beleza. Obrigado. Então, se... né, quem errou aqui pode ter se confundido com uma outra coisa, que é com os nossos símbolos de predicados. Porque o nosso símbolo de predicado, ele tem o minúsculo e maiúsculo, mas só o símbolo de predicado. Tem o símbolo de predicado, né? E o símbolo maiúsculo, que são as proposições, né? Que são os predicados zero área também, né? Lá quando eu expliquei a aridade. A aridade eu vou entrar em um pouco mais de detalhe um pouco mais à frente, quando a gente for começar a usar a interpretação, tá? E então isso daqui pode ter confundido vocês, né? Vocês acharem, se tem o x minúsculo, o x maiúsculo também é válido. E não. Variável maiúscula não existe na nossa linguagem, tá? Só a variável minúscula. Beleza? Então, esse daqui foi o primeiro caso. Então, temos aqui o C. E vamos para o D. O D. D. Então, ó, ele era inválida. Ó, D era inválido. E muita gente falou que era válida, falou que era termo, falou que era átomo, fórmula, expressão, mas era inválido. Aí vocês vão começar, mas professor, não, agora você tá de sacanagem com a gente. Você acabou de falar que isso daqui é uma expressão, era um predicado. E agora você vai me falar que é inválido. Sim, é inválido. Por que que é inválido? Porque apenas P minúsculo, dessa forma, sem nada acompanhando, não existe na nossa linguagem. Tá? Dessa forma ela não existe. Ela existe de um jeito parecido, mas parecido, diferente disso, não é igual. Como que a gente sabe? Aqui, ó. Quando eu defino aqui, ó, esse P com um chapeuzinho, pode ser qualquer um dos nomes possíveis de predicado. Pode ser P, Q, R, S, P1, P2, todos aqueles. Então P está válido aqui. Só que não existe aqui previsto na nossa gramática só o P solto. Existia só a variável, tá vendo? Aqui, ó. Só a variável existia.
Por isso que x, como está aqui no B, era válido. Mas o P, como está assim, ele não existe sozinho. Para ele existir, ele vai ter em seguida um abre parêntese, uma sequência de termos, que aí pode ser de 1 até quantos forem necessários, os termos separados por vírgula e um fecha parêntese no final. Se não tiver todo esse conjunto certinho, o que está aqui não é válido. Então, no caso ali da questão, tinha o nome do predicado, mas não tinha todo o restante que acompanha obrigatoriamente ele. Então, esse cara aqui é inválido. Entenderam? Por que que esse cara é inválido? Mais ou menos? Então, vou explorar um pouquinho mais isso aqui. Ó. Esse cara tá inválido, porque ele não tem essa parte que deveria acompanhar ele. Por exemplo, o H. Estão vendo o H? O H começa com P. Né? Só que ele tem, seguindo ele tem abre parêntese, X, vírgula, Y, fecha parêntese. Ele tem um conjunto de coisas aqui que obrigatoriamente acompanha ele. Um predicado, para ele ser válido, ele tem que ter o nome do predicado, abre parêntese, aí dentro aqui um ou mais termos separados por vírgula e fecha parêntese. Esse cara tem. Ele tem nome do predicado, abre parêntese, um X, que é um termo, vírgula, um Y, que é um termo, fecha parêntese. Então, esse cara é válido. Esse daqui não é válido. Vocês já passaram por programação 1, programação 2, talvez, estrutura de dados. Vocês sabem criar, sei lá, declarar uma função, por exemplo, em linguagem C. Né? Sabem declarar a função, utilizar a função. Quando você está chamando uma função, você não pode chamar a função só passando o nome. Você tem que passar o nome da função, abre parêntese, e os argumentos dela. E os argumentos têm que ser certinho com o que você declarou lá na declaração da função, não é? Aqui na linguagem é algo bem parecido. Até porque o que vocês estão utilizando lá é uma linguagem de programação, que é baseado numa linguagem formal. Não é exatamente essa linguagem, mas uma outra linguagem que tem os mesmos mecanismos, as mesmas formas de funcionamento. Então, se você for chamar a função e botar só o nome da função, sem abre parêntese e os argumentos dela, o compilador da linguagem vai falar que está errado, porque ele vai achar que o nome que você botou é o nome de uma variável, e não é o nome de uma variável, é o nome de uma função. Então é uma coisa diferente, e ele vai dar erro. Aqui é a mesma coisa. Para um predicado ser válido, tem que ter predicado, abre parêntese, termos separados por vírgulas, fecha parêntese. Igual está descrito aqui na nossa gramática. Nome do predicado, abre parêntese, termos separados por vírgula, fecha parêntese. Beleza? Ficou mais claro agora? Beleza. Então, por isso que a letra D é inválida e a letra H é válida. Tá? A letra D é inválida porque o predicado está incompleto. Faltou, né, os parênteses e os termos dele. Aqui tá certinho porque tá completo. Tem os parênteses e os termos dele. Aqui tá tudo certinho. Tá? Para conferir que aqui tá correto, eu tenho que conferir se P é um nome válido de predicado, se os parênteses estão corretamente colocados e se o que está dentro dos parênteses são termos. Se X é um termo, se Y é um termo. Quem fez a letra B já sabe, X era válido e X era termo. Então, e Y seria a mesma coisa que o X. Tá? Porque Y também é um nome válido para variável, que é um termo, tá? Que se encaixaria aqui, ó. Tá?
Então, X é termo, Y é termo, W é termo, Z é termo, X1 é termo. Então, tudo isso é termo. Beleza? Então, por enquanto é isso, ó. A letra C era inválida, né? Era uma expressão, uma sequência de símbolos inválido. E qual era a outra? A D também era inválido, porque faltou o restante dela aqui. Aí eu vou perguntar para vocês, a letra E era válida ou inválida? Algum palpite? Usando o microfone, por favor, para eu não precisar mudar de tela. É válida, mas ela não precisa, que nem a D, colocar, abre parêntese, termo, 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 fecha parêntese? Na nossa definição, nós explicamos que existe um tipo específico de predicado que ele tem nome diferente, né? Ele tem forma de escrever diferente, que são os predicados zero área. O predicado, quando não tem termos, porque ele, na verdade, quando eu falei aqui que ele tinha que ter de 1 até N termos, eu estava falando dos predicados não N área, não zero área, desculpa, porque ele estava escrito com letra minúscula. Porque os predicados podem ter 0 termos. Só que quando eles tiverem 0 termos, eles vão ser escritos de forma levemente diferente. Eu não vou precisar botar parêntese, termos, porque ele não tem termos. E para garantir que está correto, que é aquilo que eu quero escrever, que eu não simplesmente esqueci de botar os termos, a letra de denominação do predicado, ele é maiúscula, ao invés de ser minúscula. Então, quando eu tenho uma das letras de denominação de predicado, que é P, Q, R e S, e essas com índices, né, P1, Q1, R1, S1 e assim por diante, se eles forem zero área, eu tenho que colocar em letra maiúscula. Então, quando eu coloco P maiúsculo, eu estou falando, é um predicado zero área chamado P. E por isso que ele está em letra maiúscula. Então, ele já está correto. Ele já está o termo corretamente, porque ele é um predicado zero área, né, indicado pela letra maiúscula. Então isso daqui é válido. Beleza? Então, alguma dúvida nisso? Não, né? Beleza. Então vamos ver agora qual outro que nós temos, ó. Oi. Ai, calma lá. Aí tem que mudar aqui. Pumf. Então, chat. Confundiu porque X não poderia ser um predicado. Por quê? A gente diferencia o que é predicado do que é variável pelo tipo de letra que é utilizado. Então, se é P, Q, R e S, é predicado. Se é X, Y, Z, W, é variável. No predicado, se ele for zero área, ele pode ser maiúsculo também. Tá? Só nesse caso, só quando o predicado é zero área, que aí ele é maiúsculo, aí não tem os parênteses na frente. A variável, ela é X, Y, Z, W e os seus índices, e ela não tem aridade, ela não tem variável zero área, variável unária, ela não tem essas coisas. O mais próximo que nós temos disso são as funções. Função zero área, função unária. Aí a função pode ser zero área. Só que aí a função não vai ser em letra maiúscula. Ela vai ser uma letrinha fixa, que é A, B, C e D. A, B, C, quer dizer. Tá? Entendeu? Beleza. Então é isso aí. É por conta da definição. Tá definido lá no nosso alfabeto. A gente sabe... Diga. Aham. Ah, tá. Não.
esse tipo de coisa, sim, nada disso, nada relativo à linguagem é universal, tá? Uma linguagem é algo construído. Linguagem é algo que o ser humano inventou. Então, todo mundo inventou isso. A gente definiu isso. Então, se você quiser agora, nesse momento, definir uma linguagem que usa emoji do WhatsApp, você vai poder definir isso daí. E ninguém vai poder falar que você está errado, desde que você siga as regras que você mesmo está colocando na sua linguagem. Então, chamar uma variável de x ou p só é errado porque a gente definiu que símbolos que a gente pode usar para variável e que símbolos a gente pode utilizar para função. Se a gente quebrar a regra que a gente definiu, aí não é válido. Mas se eu definir que variável pode ser chamado de x, predicado pode ser chamado de x também, constante pode ser chamado de x, eu não vou errar. Vai ficar super confuso, porque tudo pode ser chamado de x, mas não vai estar errado. Eu vou ter outros problemas. No nosso caso, está inválido porque a gente definiu que predicado é p, q, r, s. Variável é x, y, z e w. Se a gente fizer diferente, não está válido, porque a gente definiu que só é válido aquilo. Entendido? Beleza. Então, sim, dependendo de qual livro você consultar, fonte na internet, essas coisas podem estar definidas de forma diferente. E a gente tem que entender que tudo isso é possível, tá? Eu, lógico, peguei uma definição que é bem comum para não ficar muito estranho e qualquer coisa que vocês olharem, vocês acharem diferente e achar que o professor está ficando doido. Mas não é garantia nenhuma. Vocês podem olhar um outro livro que define predicado, variável, função com letras totalmente diferentes. E vocês vão ter que entender, tá? Se a definição dele é essa, eu vou seguir essa definição. A definição pode ser diferente da minha, da que eu estou usando, né, seguindo o livro. Mas não quer dizer que está errada. Se todo mundo seguir as regras que são colocadas no início do jogo, tá? É somente isso, tá? Porque agora o que eu quero que vocês aprendam não é meramente esta definição de linguagem, e sim as regras que são definidas numa linguagem e como seguir essas regras. Né? Nesse momento a gente vai seguir essas regras que eu coloquei para vocês. Mas quando vocês aprenderem como seguir essas regras, vocês podem, sei lá, ao final da disciplina, depois, criarem linguagens ou seguirem outras linguagens definidas, né, de forma diferente, com símbolos diferentes, e vocês vão entender, vão fazer ela funcionar, vão seguir as regras direitinho, porque vocês entenderam como funciona uma linguagem. É isso que a gente precisa seguir, tá? Então, voltando aqui, onde é que eu estava? Aqui. Beleza. Então, x é uma variável, né, minúsculo. X maiúsculo é inválido, não existe. P minúsculo é inválido porque faltaram os termos, né, parêntese e termos aqui na frente. P maiúsculo é válido, porque P maiúsculo é um predicado zero área. E isso está definido na nossa linguagem, isso está válido. Certo? Aí vamos ver. Qual foi o outro que deu muito problema? G. Tá, olhando aqui eu já imaginei. A minúsculo é o quê? Quem lembra o que era o A minúsculo? É uma constante, exatamente. Ela é uma constante que é um caso específico de quê? Uma constante, ela é uma função zero área. Tá? Da mesma forma que a proposição é um caso específico de predicado, a proposição é um predicado zero área. A constante, ela é uma função zero área. Tá? Então ela está aqui, ela está certinho, tá? Então ela seria aqui, ó, uma função seguida de termos, mas com zero termos, né?
aí ela seria uma constante. Ela está representada aqui também. Beleza. E agora esse cara aqui, A maiúsculo. Ele é inválido. Pelo mesmo motivo que o X maiúsculo é inválido. Nós não definimos em lugar nenhum na nossa linguagem a possibilidade de ter um A maiúsculo. A minúsculo é constante, que é uma função zeroária. A maiúsculo a gente nunca definiu. Novamente, quem colocou o que era válido, provavelmente seguiu o raciocínio do tem P minúsculo, tem P maiúsculo, se tem A minúsculo, vai ter A maiúsculo também, e não tem. Porque a gente definiu isso, predicado, né, é P minúsculo, quando ele for zeroária, ele é maiúsculo. No A, que é uma constante, a gente não definiu isso. O A já é um caso específico da função, né? Então o A maiúsculo não existe. Entendido? Tranquilo? Sim? Beleza. Então tá. Então vamos ver o que mais que nós temos de erros aqui, ó. A letra I. Vamos ver. F, G, H, I. Beleza. Ó, o que ele... Esse termo é... Essa sequência de símbolos era válido, ele era um termo e uma expressão. E várias pessoas erraram falando que ele era átomo e fórmula, tá? Devem ter colocado, sei lá, era válida, termo, fórmula, válida, né, alguma combinação aqui. Mas ninguém falou que era inválido, né? Já é uma vantagem. Então vamos ver letra I. Letra I. Sai daqui. Letra I. Aqui, ó. F de XY. Então, beleza. Vamos analisar. Ó, ele é um F de XY. Então, olhando aqui para gramática. F de alguma coisa. A gente vai olhar. F é o quê? Ele é da categoria do X? Não. É da categoria do F? Sim. Então aqui poderia ser F, G ou H. Ou F1, G1, H1, F2, G2, H2. Qualquer uma dessas coisas, né, se encaixaria aqui. Como era F, então é F. Aí ele tem que ter, ó, abre parêntese. Sim, era F minúsculo, né? Só para, né, ressaltar. Então F minúsculo, tinha parêntese, termos separados por vírgula e fecha parêntese. Então, conferindo aqui, temos F, parêntese, X, vírgula, Y, parêntese. Então, os parênteses estão aqui, certinho. Aí, agora a gente tem que ver termo e termo. Ali, no caso, nós teríamos dois termos, né? Um termo, vírgula, um outro termo. Só que a gente tem que conferir. O que foi colocado ali antes da vírgula é um termo válido e o que foi colocado depois da vírgula é um termo válido. A gente tem que conferir se X é um termo e Y é um termo. Aí a gente vai ver. X é um termo? Ó, o que é um termo? Um F seguido de termos é um termo ou uma variável. Tá vendo? Uma variável também é termo. X é uma variável, X minúsculo. Então ela é um termo. E o Y que a gente colocou em seguida também é um termo. Então X é termo, Y é termo e F de XY também é termo. Então, quem falou aqui que F de XY era termo, acertou. Só que as coisas aqui na nossa linguagem, elas podem ser podem pertencer a mais de uma categoria. Então, ó, o F de XY é um termo. Só que, ao mesmo tempo que ele é um termo, ele também é uma expressão. Tá vendo? Ó, todo termo é uma expressão e toda fórmula é uma expressão. Então, se ele é um termo, ele também é uma expressão. Então, F de XY é válido porque ele atende à formação
de coisas do nosso predicado. Tudo que, na nossa gramática, tudo que está contemplado aqui é válido, né? Então, ele é válido, é um termo e é uma expressão. Então, se a gente voltar aqui, ó, ela é válida, é termo e é expressão. Ela não é átomo e não é fórmula. Por que que ela não é átomo e não é fórmula? Porque, ó, átomo é false ou um predicado seguido de termos. E a letra que está ali é uma letra de função, não é uma letra de predicado. Se fosse P de XY, seria um átomo, mas é F de XY. Então, esse daqui de cima era átomo. Esse daqui não é átomo, esse é termo. Entenderam a diferença? Beleza? Tranquilo. Sim, voltando ao ponto. Esse formalismo é o que faz, assim, uma mudança num detalhezinho mudar as coisas. Aqui, por conta dessa letra ser F e não P, que ele deixa de ser átomo e passa a ser termo. E é assim, linguagem formal é assim. Por isso que lá em C, quando vocês estão programando e vocês mudam uma letra em alguma coisa, o compilador fala que está errado. Porque o compilador está seguindo essa regra aqui. Vocês agora estão aprendendo como um compilador pensa. Ele vai conferir essas coisas símbolo por símbolo, letra por letra, para conferir se está certinho, se encaixa na categoria certa, se aquela categoria pode fazer tal coisa. É isso que a gente está fazendo. A gente está entendendo como que o compilador pensa, tá? Então agora a gente não vai mais poder xingar o compilador porque ele cometeu erro. A gente entende como que ele pensa, então a gente vai ser amiguinho do compilador agora. Então, vamos ver agora o próximo. Já foi para o I. Vou deixar o N para o final, né? Que foi a grande pegadinha. Vamos para o S. S. Vai. E N, O, P, Q, R, S. Beleza. Então, esse daqui, ele era válido, fórmula e expressão. Aí teve um monte de gente. Algumas pessoas falaram que era inválido, alguns falaram que era termo e vários falaram que era átomo. Vamos ver. Então, quem mais errou? Sim, a maioria dos erros foi falar que era átomo. Vamos conferir. Então é o S. S. Aqui, ó. Ah, tá. Já sei por que vocês erraram. Sim, a maioria das pessoas errou nesse daqui. Porque foi a primeira da lista aqui que não era átomo, né? Todos os outros, quando dava para ser, quando era uma fórmula, também era átomo. Esse daqui, ele não é átomo. Por quê? Ó, o que ele tem? Ó, ele tem P de X. P de X é o quê? Lá naquela nossa análise. P de X é um átomo, porque P de X é um predicado que não é zero área, então ele está com letra minúscula. Aí ele tem, abre parêntese, um termo, porque ele é unário, né? Ele só tem um termo, fecha parêntese. E o termo dele é uma variável, que a gente já conferiu aqui, né? É válido e X, né? Por ser uma variável, é um termo. Então, aqui, esse cara é um átomo. Só que aí eu tenho uma conjunção, tenho um ou, e talvez o que pode ser um outro termo, que é ó, Q de F de Y A. Q é um outro predicado, não é? É uma letra de predicado. Aí ele tem abre parêntese, fecha parêntese. E uma vírgula aqui. Então, aqui, a princípio, eu posso ter dois termos. Aí a gente vai conferir. F de Y é um termo? F de Y, sim, é o termo. Da mesma forma que F de XY é um termo, como a gente conferiu aqui na letra I, F de Y é um termo. A diferença é que esse F aqui
é binário, ele tem dois termos dentro dele, e esse F aqui é unário, ele só tem um termo dentro dele. Então, esse cara aqui é um termo. Vírgula A. A é aquela constante. E constante também é um termo, porque constante é uma função zeroária. Então, ela também é um termo. Então, eu tenho predicado, abre parêntese, termo, vírgula, termo, fecha parêntese. Então, eu tenho esse predicado e esse predicado. Tá? Até aí tudo bem. Esse é um átomo e esse é um átomo. Só que aí eu junto os dois com ou. Quando eu junto os dois átomos com ou, eles deixam de ser um átomo. Aqui, ó, se a gente voltar para cá, ó, o que é átomo? Átomo é um false ou um predicado de termos. São as duas possibilidades. Então, ó, predicado de termos é um átomo. Predicado de termos é um átomo. Mas um ou de dois átomos não é um átomo. Ó, um ou de dois átomos não é um átomo. Sim, um átomo é uma fórmula. O ou de duas fórmulas é uma fórmula, mas não é mais um átomo. A gente pode pensar assim, imagina o átomo da química. A ideia, o nome átomo é por conta de roubar a ideia do átomo da química. Se eu pego dois átomos e junto com uma ligação química, eu tenho um átomo. Agora, os dois átomos juntos, eu tenho o quê? Uma molécula. Isso, ó, vamos revisar a química aí, hein, gente? Então, eu tenho uma molécula. Eu deixo de ter um átomo. Dentro da molécula eu tenho átomos, mas a junção de dois átomos não é mais um átomo, é uma molécula. Aqui a gente não chama de molécula, né? Porque a gente não está na química. Nós temos uma fórmula. Então, no momento em que eu juntei dois átomos, o resultado dessa junção não é mais um átomo. É uma molécula, ou no nosso caso, uma fórmula. Tá? Então, esse cara aqui, todo junto, ele não é um átomo. Esse pedaço dele é um átomo, esse pedaço é um átomo. Mas quando eu junto aqui, isso tudo se torna uma fórmula, mas não um átomo. Entendido? Beleza. Então, essa é a questão, tá? Quando eu junto dois átomos, o resultado da minha junção não é um átomo mais, tá? Cada pedacinho separado, né, se eu separar, é um átomo, mas eles dois juntos não são um átomo. Agora vamos ver qual era. Era o N. Vamos ver o N. N. Beleza, ele era válido, fórmula e expressão. E um monte de gente falou que era átomo. Vamos ver. N. Ah, aqui. Não false. Ah, sim. É um erro bem parecido com esse daqui. Tá? Só que o erro um pouco mais simples, mas é na mesma ideia. Aqui, ó. Quando que eu coloco o não? Eu pego o não aplicado a uma fórmula. Lembrando que um átomo é uma fórmula. Só que quando eu juntei o não com essa fórmula, que podia ser um átomo ou não, o resultado dele não é mais átomo. Porque eu já tenho duas coisas ali. Eu tenho o não e a fórmula. Então não é mais o átomo. O nome desse cara aqui, ele é átomo justamente porque eu não posso dividir ele. Se eu tenho o não alguma coisa, eu posso dividir, né? O não some e eu tenho a coisa aqui que ainda é válida. No átomo, são coisas que eu não consigo dividir, tá? Que elas não existem sozinhas por conta própria, né? Depois de divididas, tá? Então esse carinha aqui, né? Cadê? Aí eu falei que eu ia me perder no meio dos... Aqui. Esse carinha aqui, ele é válido, ele é uma fórmula, mas ele não é um átomo. Beleza? Entendido isso aqui? Certo?
Beleza, então. Então tá. Então vamos... Deixa eu tentar... Aqui. Aproveitar que nós estamos aqui e dar uma repassada geral em possíveis dúvidas que possam ter, tá? Termo é variável, a variável letra minúscula, aqueles símbolozinhos possíveis de variável x, y, z, w, x1, y1, z1. Tudo isso, qualquer um deles é termo. Uma função, né? Uma letra válida de função, né? F, G, H, F1, X1, F1, G1, H1 e assim por diante. Abre parêntese, sequência de termos, que de 1 até N termos e fecha parêntese, é um termo válido. Outra possibilidade, que aqui está resumido como essa linha, é se a coisa que foi colocada aqui é uma função zeroária. Aí vai ser, ao invés dessa letra F, G, H, vai ser a constante, né? A, B, C, A1, B1, C1 e assim por diante. Aí sem os parênteses e termos, tá? Que aí todos esses são termos. Átomo. O que é átomo? False, né? O símbolo de verdade false é um átomo. Aí, predicados seguidos dos seus termos são átomos. Então, letra válida de predicado, P, Q, R, S, P1, Q1, R1, S1 e assim por diante. Todos de letra minúscula, seguidos de parêntese e a quantidade de termos que for necessário para aquele predicado, fecha parêntese. Também temos a possibilidade do predicado ser zeroária. Aí, o que muda é a letra do predicado pode ser maiúscula, sim, tem que ser maiúscula, né, se for zeroária, e não tem parêntese e termo seguindo, porque já vai ser zeroária. Beleza? Aí tá. Aí, a partir daí, nós temos as coisas que são compostas, não são mais átomos, né, nem termos. Que aí eu posso... Um átomo, ele também é um termo. Desculpa, um átomo, ele também é uma fórmula. Tá? Aí, qualquer fórmula, se eu botar um não na frente dela, uma negação na frente, ela continua sendo uma fórmula. Se eu pegar duas fórmulas e juntar com um ou, ela continua sendo fórmula. Se eu pegar uma fórmula e colocar um para todo, seguindo esses parênteses, né? Assim, parêntese, parêntese, para todo, variável, parêntese, fórmula, parêntese. Isso daqui é uma fórmula. E com existe também. Então, parêntese, parêntese, existe, variável, parêntese, fórmula, parêntese, isso daqui é uma fórmula. E, além disso, todo termo válido é uma expressão. Toda fórmula válida é uma expressão. Então, qualquer coisa válida na nossa linguagem é uma expressão. Ela só não pode ser chamada de expressão se ela não for válida, tá? Mas existem duas possibilidades de uma expressão ser na nossa linguagem. A expressão pode ser um termo ou uma fórmula. Um termo se ela vier daqui, ó. Uma fórmula se ela vier daqui, ó. Que ela vem daqui e como ela parte de átomo, ela pode vir daqui também. Entendido? Beleza. Então, sim, isso é um pouco complexo por conta de duas coisas. Primeiro, por conta do formalismo, que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse formalismo. E segundo, porque são vários elementos que a gente tem que encaixar. E a gente fica naquela, até a gente entender, a gente fica naquela, isso daqui é o que mesmo? Aquele ali é o que mesmo? Mas é totalmente normal, nesse ponto da disciplina, a gente tá se familiarizando com essas coisas. Tá? Então quem, sei lá, errou, né, não foi tão bem na avaliação, não se preocupa que isso, primeiro, faz parte do aprendizado e a gente vai ter bastante chance de recuperar isso, tá? Então, quem ainda, né, quem acha que foi mal na avaliação, não é para se desesperar, tá? Nós vamos avançar, né, com isso, basta que vocês se familiarizem com isso. Se quem teve dificuldade e acabou indo mal no exercício, né,
Se conseguiu sanar as dúvidas aqui agora, né, nessa aula, e depois pega, né, revisa, dá uma olhada de novo. Se conseguir entender, segue em frente, porque tá tudo dominado, tá tudo tranquilo, não vai ter complicação por conta disso. Tá? O objetivo é que vocês entendam essa parte, que isso vai ser útil agora na nossa disciplina e mais para frente em outras disciplinas que usem esse formalismo também. Beleza? Então, nessa avaliação, o que eu queria revisar é isso, a não ser que alguém tenha alguma dúvida específica que queira revisar aqui no nosso exercício. Alguém tem? Uma dúvida no chat? Ficou com bastante dúvida com AWX, porque uma é negação e a outra é negação. Uma é negação de função e outra é negação de predicado. Tá. W e X. Tá. W e X. Beleza. Eu fiz de propósito isso daqui, justamente para ver se você estava entendendo quem pode ser negado. Tá? Ó, uma, eu tenho um para todo, negação de um predicado. E no outro eu tenho para todo, negação de uma função. É isso que muda. Então vamos olhar aqui na nossa gramática. A negação, eu posso aplicar a quem? Negação, sim, ó, não tem negação em nenhum outro ponto da nossa gramática, só aqui. A negação eu só posso aplicar a fórmula. E uma fórmula pode ser, dentre várias coisas, um átomo. Então, eu posso acabar fazendo a negação de um átomo, né? Que eu vou fazer a negação de um predicado. Mas negação de uma função, eu vou conseguir, ó, porque a função vai ser um termo. Termo pode ser usado aqui, 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 né? Que vai ser uma função, ou aqui. Então, eu posso ter um predicado de uma função, mas o que eu vou negar é o predicado. Tá? Então, isso daqui é válido. Isso daqui é inválido, porque eu não posso negar a função. Tá? Não está previsto na nossa gramática, né? no nosso alfabeto, que aí depois gera a nossa gramática, a negação de uma função. Tá? Negação de predicado está previsto, porque isso daqui é um átomo. Isso é um átomo é uma fórmula e eu posso negar uma fórmula. Pronto, tá feito. Isso daqui é um termo e eu não nego termo. Não existe negação de termo. Existe negação de fórmula e termo não é fórmula. Entendido? Por que um é válido e o outro não é válido? Ah, a pessoa perguntou no chat. Eu tenho que olhar. Entendeu? Ah, beleza. Não existe negação de termo. E pedir a letra M também. Vamos ver. Ah, letra M. M. Isso daqui. Tá. F de X, de G, de A, Y. Tá. Primeiro, vocês acham que isso é válido ou inválido? Então, ó, a gente pode olhar isso de fora para dentro ou de dentro para fora, tá? Porque, ó, isso é uma função, nome de função. Então tem que ter parêntese, termos, fecha parêntese. Beleza. Para isso ser válido, isso daqui tem que ser um termo e isso daqui tem que ser um termo. X é termo, a gente já viu no início, né? Variável é termo. Agora, esse cara aqui tem que ser um termo também. Então vamos conferir. O que ele é? G. G é o quê? É nome de quê? Nome de função. Que nem o F, tá? Só é uma outra função. F é uma função, G é uma outra função. Então, beleza. E ele tem, ó,
Sim, abre parêntese, fecha parêntese, e tem aqui o que, para ser válido, tem que ser dois termos. Um é A é uma constante, que é uma função zeroária, que é um termo, e outro é uma variável. Então, o que a gente colocou aqui foi algo parecido com, tipo, aqui, ó. Só que, ao invés de F era G, ao invés de X era A, e Y, aqui. Foi isso que a gente fez. Tá? Então, esse cara é um termo. Então, G de AY é termo, X é termo. Então, F de X, de G de AY, tudo isso é um termo. Então, é válido, é um termo, e por ser um termo, é uma expressão. Então a resposta correta para a letra M seria válido, termo, expressão. Vamos até conferir aqui, ó. Ah, e onde é que é? Ah lá, eu falei que eu ia perder as... Aqui. É M. Ó, válido, termo, expressão. Viu? O professor não passou vergonha no meio da aula dessa vez. Entendido? Beleza. Então tá. Era isso que eu tinha que ver, sim, com vocês. Era a maior parte. Deixa eu só dar uma passadinha aqui, aproveitar que a gente tá aqui, né? Cadê? Não. Aqui. Aproveitar esses daqui, né? Ó, tem o A, B, C e D, né? Da questão 2. Aqui, ó. Questão 2. Essas daqui, que era para vocês identificarem as variáveis livres dessas fórmulas, tá? Recapitulando, o que era uma variável livre? Uma variável livre é uma variável que tinha alguma ocorrência livre. Então, se a variável tivesse uma ocorrência livre, ela era livre, tá? Então, para a variável não ser livre, todas as ocorrências da variável têm que estar ligadas, né? Então, a gente vai ver aqui, ó. Na A, eu tinha aqui variáveis. Aqui tá só no quantificador do quantificador. Aqui eu tenho, ó, x e y. Então, x, ela tá quantificada. Ó, o x tá quantificado aqui, tá? Então, ela tá ligada. E o y tá quantificado aqui. Então, ela tá ligada. Porque esse x está no escopo desse quantificador, que é em x, e o y está no escopo desse quantificador, que é o y. Então aqui, x e y, nenhuma das duas é ligada. Então a resposta correta era A, nenhuma das anteriores. Nem x nem y estava ligada. Certo? Então agora vamos ver na letra B. B. Que variáveis eu tenho aqui? Eu só tenho uma variável, x. E ela está dentro do escopo de algum quantificador de x? Tá, aqui, ó. Esse, para todo, tem como escopo essa parte toda aqui. Então, ela também está ligada. E como ela é a única variável, não existe variável livre aqui. Então, na letra B, nenhuma das anteriores. Está tudo livre. Eu não sei como que alguém conseguiu responder y na letra B, sendo que nem tem y na letra B. Mas tudo bem. Ah, vai ver, a pessoa achou que como o y não aparece ali, ela tá livre, né? Ninguém botou. É. Tá. Consigo entender o raciocínio, mas não é um raciocínio válido. Tá? Não tem, a variável para ser livre, ela tem que estar na forma. Letra C. Aí vamos ver, ó. Que variáveis nós temos, ó? Tem o x aqui e y aqui. Então vamos analisar, ó. Esse x está dentro do escopo de algum quantificador de x? Tá dentro desse escopo aqui, ó. Então esse x não está livre, tá? Aí vamos seguir. X, ó, esse x aqui, ele está dentro do escopo de algum quantificador de x? Tá dentro desse escopo aqui. Então o x não está livre. E agora o y, ele está dentro do escopo de algum quantificador de y? Não, sequer tem um quantificador em y. Então, essa variável y,
essa ocorrência de y está livre. Se tem uma ocorrência livre de y, y é livre. Então a resposta correta da letra C era y é livre. Alguém falou que ninguém estava livre e alguém falou que x estava livre. E não está. Sim, o x, as duas ocorrências de x estavam ligadas e como o x está livre, tem alguém livre, né? Então não é essa daqui. Beleza. E a letra D, nós temos, ó, x, y, x e y. Vamos ver, ó. X, ela está dentro do escopo desse quantificador de x. Então, essa ocorrência de x está ligada. Aí agora, y, ela não está dentro do escopo de um quantificador de y. Por mais que tenha um quantificador em y aqui, esse y está fora do escopo dela. Então, esse y está livre. Tá? Aí a gente segue aqui, ó, x. Esse x está dentro de do escopo de um quantificador de x? Não. Por mais que esse x tenha um quantificador aqui, esse quantificador de x ele só tem escopo até aqui, ó. Esse outro x aqui está fora do escopo dele. Então, ele não está quantificado, não está ligado. Então, esse x está livre. Aí agora, y. Esse y está dentro do escopo de um quantificador de y? Está dentro desse. Então tá. Então esse y está ligado. Mas aí nós temos esse x está livre e esse y está livre. Então, como eu tenho uma ocorrência livre de y e uma ocorrência livre de x, nessa fórmula, x é variável livre e y é variável livre. Então a resposta correta é x e y. Ambas estão livres. Oi. A forma correta de dizer... Sim, o seu raciocínio está certo. Mas para evitar ambiguidade na hora de falar, o correto seria... Existe uma ocorrência livre de x, existe uma ocorrência ligada de x. Então, x é livre, apesar de ter uma ocorrência ligada. Tá? Só para evitar ambiguidade, né? Então, x é uma variável livre naquela fórmula, por mais que ela tenha uma ocorrência ligada. E y é uma variável livre naquela fórmula, por mais que ela tenha uma ocorrência ligada. Tá? Essa diferenciação de ser livre e ter ocorrência livre é justamente para, na hora da gente comunicar, a gente não se confundir com os dois conceitos. Tá? Mas o raciocínio é esse mesmo. Eu posso, numa mesma fórmula, uma mesma variável, ter ocorrências livres e ter ocorrências ligadas. Tá? Aquele é o caso ali. Aí alguém perguntou aqui, então no caso, em uma fórmula, se tiver um livre em um escopo diferente, ele é livre. Sim, se você tiver uma ocorrência livre em algum lugar da fórmula, aquela variável é livre. Por mais que você tenha 200 outras ocorrências daquela variável ligadas, aquela variável vai ser livre porque tem uma ocorrência livre. Tá? Beleza. Isso é extremamente importante para quando a gente for analisar a interpretação dessas fórmulas. Porque o que a gente tem que definir para interpretar uma fórmula vai depender de quais são as variáveis livres. Então, a gente tem que entender direitinho quem é a variável livre, para a gente saber o que a gente tem que definir naquela função, naquela fórmula, para que eu tenha uma interpretação correta dela. Tá? Então, para isso que é interessante. A gente analisa cada ocorrência da variável, para saber se ela é livre ou não, para então entender se a variável como um todo, naquela fórmula, é livre ou ligada. Tá? Se ela for livre, a gente vai ter que definir alguma coisinha para ela, para eu conseguir interpretar a fórmula em que ela está. É isso que a gente vai fazer. Entendido? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida no chat. Acho que não. Entendido? Então tá, ó. Então dessas
Então, dessa parte, era isso que a gente iria fazer hoje. O que eu tenho que falar com vocês também? Amanhã, né, nós temos uma aula assíncrona amanhã. Eu vou passar para vocês a aula sobre interpretação, justamente isso que eu acabei de falar, que é a parte que utiliza isso que nós vimos de sintaxe, o que é termo, o que é átomo, o que é função, o que é fórmula, o que é expressão, o que é válido, o que é inválido, e mais essas coisas de comprimento de fórmula, variável livre, variável ligada, junta com as coisas que eu coloquei para vocês nas duas últimas aulas sobre semântica na lógica de predicados, tá? Que é, assim, qual é o significado associado a uma fórmula? Qual é o significado associado a um predicado? Que valores ele pode assumir? Né? Aquela questão de que um predicado pode assumir verdadeiro ou falso. Uma função, ela é mapeada num conjunto imagem, né? Tem o domínio e a imagem da função. Então ela pode associar alguns valores, né? Que aí depende se ela é no conjunto dos números inteiros, se é no conjunto dos naturais, se ela no conjunto dos números reais, sei lá, no conjunto de todos os planetas do sistema solar, alguma coisa assim. Então ela é mapeada num objeto, num elemento desse conjunto, tá? E a sintaxe, né, a gramática, desculpa, ela me diz como que eu posso ligar esses elementos para montar uma fórmula válida. E com a interpretação, que é o que eu vou passar para vocês na aula de amanhã, a gente consegue demonstrar qual é o valor final da fórmula. Não só o valor de cada partezinha da nossa fórmula, mas o valor final da fórmula, tá? Se a fórmula é uma fórmula verdadeira ou uma fórmula falsa. Lembrem-se que é diferente de ser válido ou inválido. Válido ou inválido é esse conjunto de símbolos faz parte da minha linguagem, tá? Então, ele pode fazer parte da minha linguagem ou não fazer parte da minha linguagem. É o válido ou inválido. Foi o que nós analisamos nesse exercício de agora. Ser verdadeiro ou falso só faz sentido para fórmulas válidas. Se uma fórmula é inválida, não quer dizer que ela é falsa, quer dizer que ela sequer existe para a linguagem. A partir do momento que ela existe, ela pode ser verdadeira ou falsa. Aí é a análise que a gente vai fazer com a interpretação. Eu vou interpretar essa fórmula, que eu já sei que é válida, se ela é verdadeira ou falsa. Tá? É isso que a gente vai fazer. Porque se a fórmula for inválida, não faz sentido analisar se ela é verdadeira ou falsa, porque ela é inválida, ela não existe. Tá? Então, ela não existe para nossa linguagem. Entendido a diferença? Tá? Novamente, como a gente está sendo rigoroso, formal, né, nesse tratamento, essas diferençazinhas são sutis, mas formalismo é isso. Um detalhe muda tudo. Tá? Então a gente vai no detalhe. Beleza, então ó, por enquanto, na aula de hoje é isso. Né? Quem ainda está com essas informações aí, tentando achar o lugar na cabeça, hoje aproveita para, sei lá, fazer mais um exercício e tal, tá? Para consolidar isso, porque amanhã já tem, né, aulinha que eu vou liberar desse assunto novo, que é de interpretação, que vai fechar essa parte de semântica. Aí na semana que vem eu faço uma outra aula síncrona, juntando o conteúdo de semântica, né? Semântica e interpretação, para confirmar que vocês entenderam, que não tem dúvida, e passo um exercíciozinho para vocês brincarem com isso, botar em prática para confirmar que vocês estão entendendo. Tá? Então, por enquanto, é isso. Eu vi que, sim, eu acredito, eu não confirmei, mas eu acredito que tem 1 ou 2 alunos que entregaram o exercício, esse exercício que eu corrigi com vocês, depois do prazo, né, que eu vi aqui antes do início da aula.
E eu não corrigi, não lancei a nota deles ainda. Eu faço isso daqui a pouco, tá? Então, se eu ainda não lancei nota para você e você entregou a atividade, não se preocupe que dentro em breve eu faço isso, tá? Então, povo, por enquanto é isso aí, tá? Então, se não tiverem dúvidas, a aula está encerrada. Falou, boa semana. Bom Miranha para quem vai pro cinema. Falou.